Hello, students! Estamos de volta com a nossa última atividade do ano, a atividade 30 e 31 da plataforma digital. Nessa atividade, para terminar o ano, nós vamos falar sobre o Simple Past, que é o passado simples dos verbos. É o mesmo passado que a gente usa no português. São ações que elas começaram e terminaram num período de tempo que já aconteceu, tá? Para indicar o Simple Past, a gente usa algumas expressões, algumas palavras, como yesterday, the day before yesterday, que é o antes de ontem, né? O last, que é usado em várias expressões, né? Last night, last year, last month, last week. Outra palavra que é usada também em expressões, o ago, que quer dizer atrás, né? 3 days ago, 3 dias atrás. Posso dizer também 2 weeks ago, 3 months ago, ok? E para falar de Simple Past, a gente tem dois tipos de verbo. A gente tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Tá? Então, vamos ver primeiro os verbos regulares. Os verbos regulares são chamados assim porque eles seguem uma regra, né? Regular, ele segue uma regra. Qual é a regra? Acrescentar ed ao final do verbo, certo? Então, por exemplo, a gente tem o verbo to ask. Para fazer o passado do verbo, a gente vai acrescentar o ed, vai ter então asked no passado. Então, alguns exemplos, né? To call, called. He called you yesterday. Dance, danced. Jim danced the whole night. Help, helped. Mary helped Carlos with his homework. Ok? Super simples. Os verbos irregulares, eles são um pouquinho mais complicados. Por quê? Porque eles não seguem regra nenhuma. Eles podem sofrer uma alteração muito absurda, eles podem ficar bem diferentes, ou eles podem não sofrer quase nada de alteração, ou eles podem ser o mesmo, que vai dizer o passado é o contexto, tá? E para isso, então, é necessário a gente ter um material de consulta, tá? Porque senão a gente não tem como memorizar todos os verbos irregulares. Claro que aqueles que a gente usa mais, a gente acaba memorizando, tá? Mas aqueles que já são menos usados, a gente precisa consultar se a gente tiver alguma dúvida, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, um dos verbos irregulares mais usados que a gente tem é o verbo to be, né? Que aí a forma dele no passado é was ou were, né? Então, sorry, I was sick. O verbo to eat, comer, também ele fica ate. Então, Thomas ate 3 slices of pizza. Forget vira forgot. You forgot my birthday, tá? Então, percebe, no forget só muda uma letrinha, no eat a gente inverte as letras, mas o to be, por exemplo, ele fica completamente diferente. Como eu falei anteriormente, para a gente estudar os verbos regulares e irregulares, saber se eles são regulares ou irregulares, é muito necessário que a gente tenha um material de pesquisa, tá? Aqui temos uma sugestão de local que você pode encontrar, que é um site chamado Toda Matéria, tá? Nesse endereço, mas também, se você tiver dicionário físico, né? Nos dicionários físicos, geralmente tem uma parte só de lista de verbos, tá? Geralmente dos verbos irregulares. Então, se você procurou o verbo lá, não encontrou, possivelmente ele é regular. E também tem a chance de você encontrar no dicionário. No dicionário, ele sempre indica se o verbo é regular ou irregular, tá? Um dia eu faço um vídeo ensinando a identificar no dicionário. Aqui, então, para a gente fazer os exercícios, temos duas tabelas. Alguns verbos regulares, né? Love, arrive, like, change, stop, plan, prefer, study, worry, cry, try, enjoy, play e stay. Todos eles são verbos regulares. Pode ver que a gente acrescenta ed no final e fica já certinho. Os verbos irregulares que a gente tem aqui, begin, buy, come, do, drink, eat, forget, get, give, go, have, make, say, sleep, speak, take, write. Todos eles são irregulares. Percebe como que é a forma deles no passado aqui na coluna do meio, ok? Porém, essa regra dos verbos irregulares, a gente ter que trocar a forma do verbo, ela só serve para a forma afirmativa,
tá? Na negativa e na interrogativa, o que acontece? A gente vai usar o auxiliar do passado, que é o did. Então, o did já vai estar indicando que é passado o verbo. Então, o verbo ele vai ter que ficar na sua forma original, ele não vai ser alterado. Então, olha lá na tabela como a gente tem. Se eu tenho I danced yesterday, eu dancei ontem, na negativa eu vou ter I did not dance yesterday. Ai, teacher, mas não tem o ED aqui? Não, porque esse did aqui já está indicando que o verbo está no passado, que a gente tem que ler ele no passado. E lembrando que did not a gente pode contrair como didn't, ok? Na question, na interrogative form, é a mesma coisa. Como a gente vai ter que usar o did para fazer a pergunta, e ele vai vir antes do sujeito, a ele aqui, o verbo também vai ficar na sua forma original. Se eu colocar did you dance, tá errado? Tá super errado, tá? Então, é did you dance yesterday? Ok? E a resposta é yes, I did ou no, I didn't. Não é só com os verbos regulares, temos um exemplo aqui com o verbo irregular sleep, né? He slept a lot, ele dormiu demais. Que aí na forma negativa fica he did not sleep a lot. Ou he didn't sleep a lot. Ou a pergunta, did he sleep a lot? Tudo bem? Então, é só isso, a gente tem que lembrar. A regra da mudança dos verbos regulares ou irregulares é apenas para afirmativa. Na negativa e na interrogativa, não importa se ele é regular ou irregular, porque o que vai indicar o passado é o did. Right? Sendo assim, então, temos o primeiro exercício, onde vocês vão completar as frases com a forma correta dos verbos que estão entre parênteses. Está indicando também aqui se é afirmative, negative ou interrogative, ok? Então, é só completar, marca um X e completa na frase. Para o exercício 2 e 3, nós vamos ter esse texto aqui sobre quem é essa pessoa aqui. Leonardo da Vinci, tá? Então, olha lá, Leonardo da Vinci. Did you know? O que é a pergunta aqui? Você sabia? Então, algumas informações sobre o Leonardo da Vinci aqui. Lembre de fazer aquela questão da leitura instrumental, né? Identifica palavras conhecidas, identifica palavras que são parecidas com o português, vê se de repente já tem algum verbo que a gente viu lá naquela lista, já marca, ok? No exercício 2, então, vocês vão encontrar no texto as formas no simple past desses verbos aqui. Você vai encontrar esses verbos aqui lá? Não, você vai procurar eles no passado, lá no texto. Então, write, como que é write no passado? Você vai lá no texto, encontrou e escreve aqui. Make, como que é o make no passado? Encontra lá no texto e escreve a forma dele no passado. Usa dicionário, usa as listas que estão aí também para ajudar, tá bom? E o 3, quais são as duas formas do verbo to be no simple past? Lembra que eu falei lá na hora que eu estava explicando que o verbo to be ele tem duas formas, né? Uma delas é usada para I, he, she, it, e a outra é usada para you, we e they. Então, dá uma pesquisadinha. Quais são as duas formas do verbo to be quando eu uso uma, quando eu uso a outra? Para finalizar, a gente tem só uma informação sobre 10 escritores importantes da língua inglesa. É só informativo, é só para vocês lerem, para se informarem mesmo, porque não tem nenhum exercício sobre ele. Mas é interessante, porque muitos dos filmes que a gente assiste são baseados em obras desses autores. Então, a gente tem a Jane Austen, que uma das obras mais famosas dela é o Orgulho e Preconceito, que é o Pride and Prejudice. Tá? Orgulho e Preconceito tem filme, o livro também ele foca muito na questão da autonomia e independência das mulheres. As personagens femininas são muito autônomas e independentes, né? Então, tem aquela coisa de um movimento feminista bem tímido, um início de um movimento feminista aí nesses livros dela, tá bom? A Agatha Christie, a rainha do crime, ela criou um universo com o personagem mais famoso, que é o Hercule Poirot, tá? Que desvenda crimes. Ele é um detetive, né? Que desvenda crimes. Ela teve todo o cuidado de quando ela chegou no final da carreira dela, de também dar fim à vida dele, do detetive. Então, ó, já vai um spoiler. O último livro do detetive Poirot, ele morre. Se eu não me engano, é um livro chamado Caio Pano.
E por que ela fez isso? Para evitar que qualquer outra pessoa utilizasse o personagem dela após a morte dela. Isso acontece não só com Hercule Poirot, mas acontece com o Sherlock Holmes também. O Sir Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes, ele fez a mesma coisa. Quando ele também estava chegando ao fim da vida dele, ele escreveu um último livro para Sherlock Holmes, mas um spoiler aí, hein? Se eu não me engano, é Um Estudo em Vermelho, o nome do livro, em que o Sherlock Holmes também tem a sua última participação. Com o mesmo objetivo, ninguém poder usar o seu personagem após a morte dele. O Stephen King é um dos mais famosos e está muito na mídia, né? Principalmente por causa do lançamento do Cemitério Maldito e do It, que foram dois livros, duas histórias que foram filmadas, né, há pouco tempo. Mas tem muitos outros. O Iluminado é muito bom, o Christine também. Então tem várias aí opções de Stephen King. Os livros são um pouco longos, mas vale muito a pena ler, mais do que assistir os filmes. William Shakespeare é o nome top da literatura inglesa, né? Com a famosa frase to be or not to be, that's the question, que foi tirada da peça Hamlet, né? Que é o ser ou não ser, eis a questão. E ele também, principalmente, escrevia para teatro, né? Então, ele usava bastante histórias, paixões turbulentas, sentimentos, a questão do desespero, alegrias, então é tudo muito intenso nas obras do Shakespeare, né? Ele fala muito da questão do amor, as tragédias, né? Como Romeu e Julieta, o Otelo, que foca muito a questão do ciúme, e além disso não tem aqui, mas tem Os Sonhos de uma Noite de Verão, que também está voltado para a comédia, tá? A J.K. Rowling, que é uma das escritoras modernas, né, com uma narrativa bem dinâmica, né, foi a criadora do universo de Harry Potter, com 7 livros e mais alguns aí, né, contos do Beedle, Bardo, os Animais Fantásticos e tudo mais. E ela se consagrou com essa história que acabou caindo nas graças de pessoas de todas as idades. O Alan Moore, na verdade, ele é um escritor de histórias em quadrinhos, né? E muitas das histórias dele foram adaptadas para Hollywood, para filme, né? Como A Liga Extraordinária, é um filme fantástico, com Sean Connery, que faleceu há pouco tempo. V de Vingança, Watchmen. Então tem várias histórias em quadrinhos aí que quem criou foi o Alan Moore e acabaram virando filme. Para finalizar, temos Virginia Woolf, né, que é uma autora mais profunda, que chega ao fundo dos personagens, dos sentimentos e das percepções. O Ernest Hemingway, que é a obra mais famosa dele é Por Quem os Sinos Dobram, em inglês For Whom the Bell Tolls. Ele também ganhou prêmios de Nobel de Literatura. E ele tem uma história muito louca, né? Porque ele participou de 2 guerras mundiais, ele sobreviveu a 2 acidentes de avião, né? Então é uma história bem maluca, assim. E, para finalizar, o Charles Dickens. O Charles Dickens, ele se consagrou por ter feito uma história, a primeira história que traz uma criança como protagonista, né? Essa história é o Oliver Twist. Né? E nessa história ele pega bastante o cotidiano obscuro de Londres, né? E toda aquela coisa, as consequências da pobreza, do desemprego na época. Então, é isso, gente. Termino por aqui, então, os nossos vídeos deste ano. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma com essas orientações. E eu desejo vocês boas férias, bom Natal a todos vocês e a sua família, ok? Nos vemos em 2021. Kisses, kisses, bye bye!